Fala pessoal, aqui é Igor da Fundamento Cripto e hoje nós vamos falar um assunto bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de cadeia. Vamos entender melhor o que são as AppChains, as segundas camadas e as sidechains. Então vamos para a tela, vamos entender aí esse conteúdo aí. Espero que até o final do vídeo aí vocês estejam satisfeitos aí com a informação que eu vou passar para vocês aqui. Então vamos lá pessoal, vamos entender essa sopa de letrinhas aqui. Vamos lá para o conteúdo aí. Então, aqui um breve sumário. Vamos entender aí uma breve visão aí sobre as AppChains, sidechains e L2. O que é uma L2? Lembrando que uma L2 é uma segunda camada, como o pessoal costuma chamar. O que é uma sidechain? Que é uma cadeia lateral ou uma corrente lateral, pode ser assim chamada também. E o que é uma AppChain? Uma AppChain é uma cadeia de aplicativo, tá? E uma comparação geral aí para a gente ir ver alguns exemplos aí de que são alguns tipos de cadeias que estão dentro dessa classificação aqui, dessas três classificações. E aqui só um panorama geral, a gente vê aqui uma L2, uma sidechain e uma AppChain. As L2 elas são construídas visando aqui a questão de escalabilidade, tá? Tirando processamento, geralmente tirando o processamento ali da L1, trazendo esse processamento com a camada L2 e depois ela faz o empacotamento dessas transações e liquida essas transações dentro da L1. Então, ela visa escalabilidade e eficiência de processamento. Quando a gente pensa numa sidechain, ela é uma cadeia especializada, tá? Uma blockchain especializada que consegue fazer uma comunicação com a L1 e trocar tokens, tá? Diretamente. E você pode ter uma aplicação com vários casos de uso aqui dentro, tá? Quando a gente pensa numa AppChain, ela já é mais específica aqui que uma sidechain. Então, você vê que tem algumas nuances aí entre esses três tipos de camada L2, mas a gente vê que tem algumas diferenças, tá? Então, uma AppChain, ela é mais especializada do que uma sidechain, tá? Ela é específica para um único aplicativo, e aí que é uma das grandes diferenças dela em relação às outras, e elas conseguem se comunicar com outras AppChains, e aí que está a mágica do negócio quando a gente pensa em AppChains. Mas vamos aqui aprofundar um pouquinho mais nos conceitos. Bom, o que vem a ser uma blockchain L2, de camada 2, uma blockchain de camada 2? Então, ela precisa, essa blockchain de camada 2, ela precisa de um protocolo subjacente para a segurança dos ativos. Então, ela depende de uma L1 diretamente. A gente vai ver que na sidechain já não tem essa necessidade, é um ponto de diferença entre as duas aí. Então, ela é projetada para aumentar a escalabilidade através do processamento fora da cadeia, como eu já havia dito. As transações elas são o quê? Empacotadas e liquidadas na cadeia principal, que é a L1. Então, esse empacotamento ele proporciona essa questão aqui, essa questão de redução de taxa. Você consegue juntar muitas transações em um pacote menor, e esse pacote menor ele é validado dentro da L1 e você consegue reduzir as taxas dessa maneira. Então, para que eu usaria uma L2? Então, aqui estão os exemplos: a escalabilidade, baixas taxas de transações, o tempo de transação mais rápido, compatibilidade com sistemas existentes e funcionalidades adicionais aqui, tá? Alguns exemplos aí de usabilidade aí para L2. E o que vem a ser uma sidechain? Então, a sidechain ela funciona em paralelo à blockchain principal e ela funciona independente da blockchain principal, tá? Ela tem uma validação própria, mas ela tem uma relação grande ali com a blockchain principal. Então, ela permite transferência entre blockchains, possui o próprio consenso, isso aqui que é interessante nela, ela não depende necessariamente do consenso da L1, ou seja, também ela tem um protocolo independente e as regras de validação, as regras internas, é independente da L1. Então, basicamente, ela funciona como uma rede principal com menores funcionalidades. Ela funciona como uma rede principal. A rede principal é qual? A L1, tá? Com menores funcionalidades. A gente vai ver o motivo para isso. Permite que ela seja personalizada. Esse aqui é um dos motivos. Então, você pode personalizar ela para casos de usos específicos. Então, ela possui moeda própria também, ó, explorador de blocos. Isso aí traz para ela transparência. Então, você vê que é uma blockchain e ela de verdade, ela é independente da L1.
Então, para que razões eu usaria uma sidechain? Então, a personalização, segurança, sempre tomando cuidado aqui com essa palavra segurança, que isso aqui é uma promessa que eles trazem, mas para você transacionar tokens entre redes, você tem sempre que ter uma ponte ali, ou um protocolo, mesmo que seja nativo, entre essas blockchains, e aí você tem o risco de segurança. Então, outro motivo para usar ela é a questão da experimentação. Você pode pensar em usar ela para fazer alguns testes, antes de você botar numa L1, por exemplo. Tá? Então, ela pode ser usada para experimentação também, o que é interessante. Justamente por ter taxas baixas, ter maior escalabilidade, você consegue fazer alguns testes nela. Porque se você fosse fazer, por exemplo, numa L1, talvez esse custo de teste seria muito maior. Então, essa é a parte interessante da sidechain. E quando a gente pensa no AppChain, já é uma coisa assim, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas a gente vai entender melhor o que que é. É uma cadeia, pode-se dizer, privada, tá? E adaptada para um caso de uso específico. Na sidechain, a gente poderia botar mais de um caso de uso, que ela é específica para um caso de uso único. Então, a gente pode pensar que uma AppChain é um aplicativo, um DApp, para uma chain, para uma cadeia. Então, é um para um, vamos dizer assim. Então, é um aplicativo e uma cadeia, ou seja, um aplicativo tem sua própria blockchain, seu próprio, vamos dizer, seu próprio banco de dados distribuído, e ele fica ali em conjunto, trabalhando junto ali, bem próximo, muito próximo um do outro, tá? Então, aqui, ele comenta mais algumas coisas aqui, né? A fonte desses dados também eu vou botar aqui no final para vocês, mas aqui só alguns pontos aqui interessantes. É acessível a um grupo seleto de usuários e fechada para o resto do mundo. Fechada aqui, entre aspas, né? Porque ela pode se conectar com outros aplicativos, outras appchains. Essa que é a lógica da coisa. Mas não necessariamente ela vai se conectar com uma L1 de outro projeto fora, tá? Por isso que ele fala que é fechado para o mundo aqui. Mas você pode também conectá-la a uma rede maior e mais segura. A gente vai ver aqui os exemplos aqui, é o caso ali da Cosmos, tá? A Cosmos, você tem a Cosmos ali como hub principal e você tem as appchains que estão circulando em volta. E que até comenta aqui também, em suma, você precisa de uma cadeia com permissão para que possa ser conectada a outras cadeias. Então, você vai ter essa cadeia com permissão, que seria o hub ali, no caso da Cosmos, e aí, a partir dali, você consegue conectar com outros também. Então, qual é a razão para usar uma AppChain? É a questão de escalabilidade, o zero gas aqui, sem concorrência. Claro, você vai ter um aplicativo numa chain, naquela chain ali, naquela cadeia, você não vai ter um outro aplicativo. É uma cadeia única, um aplicativo único. É a questão do um para um que eu falei. Mas não necessariamente não quer dizer que dentro do ecossistema que você vai estar com as outras appchains, pode ter uma ali que seja concorrente direto sua, tá? Mas dentro do seu appchain ali não vai ter, só vai ter só você ali como aplicativo. Então, nada de expor, né, os seus contratos inteligentes ao público, então ele é fechado dentro da própria blockchain, não tem essa necessidade de expor esse dado. Funciona perto do aplicativo, ou seja, como eu falei que tem uma cadeia, que é a questão de um para um aqui, né? Quando você tem uma cadeia e ela só tem um aplicativo dentro dela, então necessariamente de fato ali eles estão bem próximos, tá? Você não depende de um terceiro ali para prover a questão da blockchain para você. O aplicativo já está bem próximo ali da blockchain alocado junto, tá? E tem alguns exemplos, a gente vai ver mais aqui. E aqui é só uma comparação geral, tá? Não vou ler todos os itens aqui, vocês podem parar o vídeo e entender um pouquinho melhor. Mas é só alguns pontos. No caso aqui, sinopse. Quando a gente olha aqui das camadas 2, a corrente lateral, que é a sidechain aqui, e a cadeia de aplicativo, que são os appchains. Isso aqui foi, eu peguei lá o artigo lá e traduzi, ficou essa tradução aqui. Quando a gente pensa aqui numa L2, então, ao realizar transações off-chain, você otimiza a L1. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Você tira da L1 e processa na L2 e volta para a L1, simplesmente o pacote de transações reduzido. E aí você otimiza. Nas correntes laterais, nas sidechains, embora semelhante às L2,
ele pode funcionar de forma independente, dedicado a um único caso de uso ou mais, aquilo que eu falei. Ela funciona independente, ela tem um consenso próprio, ela consegue validar, ela tem uma moeda própria, é um pouquinho diferente. E nas cadeias, né, de aplicativos, é semelhante a uma cadeia pública, mas pode conectar a outras cadeias. Ou seja, você pode ter um hub ali de AppChains. Então, aqui você tem alguns outros itens, eles falam que todos podem ser escalonáveis, né? Falo da questão dos membros públicos, se pode ser público ou não. Aí vai depender de cada um. E tem mais informações aqui. Aqui tem um outro quadro também. Aí vocês podem parar o vídeo, dar uma olhada, dar uma estudada aqui também. E aqui, pessoal, só alguns exemplos para a gente entender melhor, tentar encaixar que cadeia tem a ver com qual classificação, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a gente tem aqui a camada 1, a gente vê uns exemplos aqui, Ethereum, Binance, Solana, Avalanche, Terra, Polkadot, Cosmos, tá? Então, as sidechains, exemplo de sidechain, você tem a Axie Infinity aqui, você tem a Polygon, você tem de camada 2 aqui com os rollups, os otimistas, e o ZK aqui, prova de conhecimento zero. Então, você tem vários aqui dentro, né? Inclusive, a própria Polygon, ela participa dos dois aqui, ó, o que é curioso, né? Você vê que a Polygon, ela tá atacando dos dois lados aí. Mas aqui estão os exemplos aqui de L2, o que a gente vem falando, chamando lá de L2, as sidechains, e agora a gente vai ver um exemplo aqui das appchains, tá? Então, quando a gente olha as appchains, a gente vê que tem ali para a gente olha o ecossistema Cosmos, a gente vê que tem aqui uma appchain aqui, caso aqui é a Secret, eles conseguem se comunicar com uma outra appchain diretamente, que é a Osmose, por exemplo, tá vendo? Elas conseguem se conectar diretamente, e aí você tem aqui o hub aqui da Cosmos para ajudar nessa comunicação e na validação de informações. Quando a gente vai para um ecossistema que não tem essa ideia de appchains implementada, a gente vai ter os aplicativos, vários aplicativos aqui, só que ele só conversa com a L1. L1, no caso aqui, é Ethereum, só conversa com ela. Eles não conseguem conversar entre si aqui, ó, tá? Então, aqui é a principal diferença aí entre as appchains e as outras cadeias que eu mostrei. Então, as appchains, elas vêm realmente ali trazendo uma interoperabilidade muito maior, tá? E aí que está a grande sacada aí de ecossistema como a Cosmos, a Polkadot e a Avalanche. Pessoal, aqui está as fontes para vocês consultarem, caso queiram. Aqui os nossos contatos. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer necessidade, qualquer dúvida, por favor, colocar nos comentários e eu respondo para vocês aí, o mais breve possível. Valeu, abração, até mais.